A TV do passado, das memórias afetivas e das influências socioeconômicas, políticas, culturais e profissionais. A TV do presente e de como se faz presente, do que representa, do que repercute e de como repercute. A TV do amanhã, de como pode ser relevante em alcance e qualidade, que atende às necessidades de um povo cada vez mais disposto a fazer valer os seus direitos e interesses. A seguir, você vai acompanhar reflexões de ativistas e acadêmicos que se dedicam aos campos das diversidades e dos direitos humanos. Uma proposta do meu projeto de pós-doutoramento, vinculado ao Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da Universidade de São Paulo. A Liara é um ser audiovisual. É um ser apaixonado por audiovisual, apaixonado por televisão, todos os seus formatos possíveis, né? Muito, muito apaixonada por televisão, por cinema, por audiovisual de uma maneira geral. Que trabalha com isso, que pesquisa isso e que tem a sua vida totalmente envolvida nessa temática. Porque é uma temática que me interessa, é uma temática que eu descobri, né, na minha juventude, quando eu fui fazer faculdade, que era uma temática que me cativava, né, não só como uma curiosidade, não só como uma consumidora, mas como alguém que se interessa em como é que se faz, como é que se produz, como se cria, né? E isso continua me fascinando até hoje, porque isso é um processo dinâmico que está sempre mudando, né? Chegam novas tecnologias, a gente passa por revoluções sociais, por mudanças políticas, né, por mudanças tecnológicas, e tudo isso se reflete na forma como nós fazemos audiovisual e na forma como nós consumimos e aprendemos audiovisual. E é isso que me fascina, então é por isso que eu continuo pesquisando isso, continuo trabalhando com isso e continuo, tipo, curtindo como uma telespectadora comum também, quando os conteúdos me emocionam, quando os conteúdos me tocam, né? Então, eu me sinto constantemente nesses três lugares. Então, aliás, eu acho que essa pessoa que estuda audiovisual, né? Trabalha com audiovisual e consome audiovisual. É uma pessoa que eu posso me considerar uma militante pelo audiovisual, pela representatividade no audiovisual. Eu acho que talvez essa seja uma esfera que também eu assumi mais recentemente, né? Essa consciência também não era tão clara para mim. É importante dizer isso também, né? Isso não era uma coisa tão clara, mas isso foi se tornando muito evidente conforme quanto mais eu trabalhava, quanto mais eu estudava a área, né? Mais as questões foram se tornando evidentes. E aí foi inevitável eu me tornar uma militante também. Hoje eu faço parte de uma associação, eu faço parte da APAN, que é uma associação dos profissionais do audiovisual negro. E essa consciência, né, racial, social, que eu acho que eu tenho hoje, que mesmo hoje eu acho que eu ainda estou aprendendo, ela não surgiu do nada, né? Assim, não foi uma coisa que tipo, um dia eu acordei e pensei, nossa, né? Como a representatividade na televisão não existe ou existe de uma forma equivocada ainda, de uma forma falha. Então, isso foi uma construção, né? Eu acho que exatamente eu fui percebendo, né? Obviamente, eu sempre senti literalmente muito na pele questões discriminatórias, né? Experimentei isso desde muito sempre, mas eu não tinha muita noção do quanto essas questões discriminatórias pelas quais eu passava não estavam conectadas apenas a uma questão particular, mas elas estavam conectadas a uma questão muito mais ampla, né? Uma questão que refletia a forma como a nossa sociedade foi construída, né? As bases que estruturaram a sociedade brasileira. Então, para eu chegar nesse lugar de reflexão, demorou um tempo. Eu precisei amadurecer. Vou dizer que quando eu comecei a trabalhar em televisão lá nos anos 2000, eu não tinha essa consciência, né? Eu sentia na pele o reflexo dessa situação, mas eu não tinha uma consciência histórica,
uma consciência política, uma consciência social dessa situação. Então, isso foi sendo construído com o passar dos anos, e eu posso dizer que desde 2017, vejam, é super recente, nós estamos em 2020, então, de 2017 para cá, 2016, né, foi que eu fui me encontrando mais nesse espaço, porque eu fui percebendo também que como eu fui conseguindo alcançar, né, um lugar profissionalmente, como profissional do audiovisual, como professora universitária, como pesquisadora acadêmica. Então, eu fui conquistando esses lugares e aí eu fui também sentindo o peso da conquista desses lugares, sabe? Assim, eu fui percebendo o quanto era importante que eu me manifestasse sobre certas questões. Eu fui percebendo o quanto era importante que eu não deixasse de apontar certas situações, né? Quando eu me encontrava, por exemplo, num ambiente profissional onde majoritariamente as pessoas são brancas. Então, aos poucos eu fui entendendo que era importante que eu aprendesse a me colocar e que eu usasse esse pequenino espaço que eu fui conquistando profissionalmente, academicamente, né, para manifestar as minhas experiências, para manifestar a minha insatisfação, que não é só uma insatisfação particular, aí é uma insatisfação de classe, é uma insatisfação como artista, como criadora, como mulher negra. Então, eu achei que era importante que eu começasse a pontuar isso, por exemplo, nas minhas falas, nas minhas reflexões, na minha postura profissional. E aí, acabou que mais ou menos coincidiu com essa minha fase, né, de estar despertando para essa situação, coincidiu com o surgimento da APAN, que é então essa Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, e a APAN foi crescendo muito e eu fui me envolvendo muito com as ações da APAN nos últimos anos. Felizmente, conseguimos alcançar algumas participações importantes, impor algumas reflexões importantes, algumas ações importantes. Então, eu acho que foi dessa forma que eu fui construindo esse lugar. Quando, na minha infância, o que eu mais gostava de assistir, que eu me lembro, era programação infantil mesmo, que tinha disponível. O que tinha disponível, eu lembro muito de Balão Mágico, algumas coisas assim, Bozo, assistia bastante conteúdo da TV Globo, do SBT. Me lembro muito de gostar de novela. Eu gostava especialmente da novela das 19 horas, que era sempre uma novela, continua sendo, né? Com uma pegada mais cômica, com uma pegada de aventura. Então, eu lembro que eu gostava. Mas eu me lembro também que não tinha permissão para assistir muito tempo televisão, né? A gente nunca teve o hábito de assistir muito tempo. A minha mãe controlava. E uma coisa que eu tenho assim muito clara para mim era o quanto a nossa vida, o cotidiano, era pautado pela televisão, né? Então, assim, o dia a dia, o ritmo diário acompanhava um pouco o ritmo da televisão. Então, a gente se pautava pelos horários dos programas que a gente queria ver. Então, né, acordava mais cedo para poder ver o desenho que eu queria ver, ou eu sabia qual era o último desenho da manhã que eu podia ver até aquele desenho que depois eu já tinha que me programar para a aula da tarde. E à noite também, que eu tinha que dormir logo depois do jornal, né? Eu não assistia o jornal quando era criança, mas eu lembro que tinha esse regulador de horário, né? Que eu não podia assistir a novela das 19, das 20, né? E aquilo regulava a nossa vida, né? Eu acho que isso era tão presente, assim. Na minha infância, assim, quando eu penso na minha infância com relação à televisão, eu acho que mais do que o conteúdo, o que vem muito forte é essa relação, né, de como a gente encaixa a vida dentro da programação de televisão. Para mim, isso sempre foi muito marcante, assim.
que eu não gostava. Eu não gostava de jornalismo quando eu era criança. Acho que tinha uma ideia meio assustadora do jornal, né? Assim, jornal com notícias ruins, notícias estranhas. Eu lembro do Fantástico, né? Tinha que passar umas reportagens do fim do mundo. Umas coisas que me deixavam meio impressionadas. Eu não gostava daquilo, não. Assim, não... Assim, tentava manter uma distância segura, tipo assim, não quero ver essas coisas. Né? Mas eu lembro também de ter muita curiosidade com algumas coisas que eu não podia assistir. Então, eu tenho também muito na minha cabeça, por exemplo, eu lembro quando passou a série Memórias de um Gigolô, eu era muito pequena, e eu não sei por que eu me encantei, vi as chamadas, né, da minissérie. Imagina, se eu não podia ver nem na novela das 8, que dirá a minissérie que vinha depois. Mas eu me encantava com aquelas chamadas, com aquela história. Eu não sei exatamente porque aquilo me chamava atenção e eu queria muito ver a minissérie. E, obviamente, eu nunca pude assistir. Eu fui assistir anos depois, quando passou numa reprise, enfim. Tamanha era a minha curiosidade com a história. Mas eu lembro que tinha isso, era um interdito, né? Imagina, eu não podia assistir, aquilo não era conteúdo para criança e eu não podia ver. Né? Mas aquilo me marcou bastante também, essa recusa, tipo, não pode. Esse conteúdo não é para criança. Quando eu entrei na adolescência, eu me lembro muito de aí sim começar a perceber, começar a me interessar um pouco por jornalismo. E eu lembro muito também quando eu estava me preparando para o vestibular já, e a minha mãe assinou o jornal impresso para a gente ter em casa, e também meio que estava me estimulando a assistir as coisas no jornal para eu ter uma noção, porque eu ia prestar vestibular e eu tinha que saber do que estava acontecendo no mundo. Então, meio que impulsionada por isso, eu fui tomando gosto por assistir conteúdos jornalísticos. Lembro muito forte dessa época também, de acompanhar eventos esportivos. Assim, isso também foi uma coisa que marcou desde a adolescência, desde a infância até a adolescência. As coisas de acompanhar eventos esportivos, jogo, futebol, Copa do Mundo, Olimpíadas, jogos de vôlei, de basquete. Na minha família a gente assistia bastante esses conteúdos. Eu lembro que isso marcou muito, já um pouco na infância, e marcou muito a minha adolescência, o início da adolescência, acompanhar esses eventos esportivos pela televisão. Mas, ao mesmo tempo, eu fui me desinteressando um pouco assim, pelo conteúdo de ficção nessa época, me lembro. Eu tinha muito interesse, eu gostava muito de música, eu comecei a escutar rádio nessa época, quando eu era adolescente. E assistia menos, acho que conteúdo de ficção. Ainda assistia novela, aí eu já podia assistir algumas séries que eu gostava, né? Mas eu lembro que eu comecei a me interessar por outras coisas. Gostava de assistir programa do Jô Soares, por exemplo, que aí já era uma coisa mais séria, uma coisa, né, que fazia entrevistas, né? Tinha uma pegada mais séria, eu ficava me sentindo meio adulta assistindo o programa do Jô à noite, né? Então, assim, eu percebi que foi mudando um pouco. Ao mesmo tempo, eu tenho ciência que esse período foi exatamente o período em que na TV brasileira começam a chegar os conteúdos que são específicos para público adolescente. Né? Eu peguei o início da Malhação, por exemplo. Então, eram conteúdos já específicos para os adolescentes. Mas, curiosamente, esses conteúdos não me chamavam muita atenção. Eu achava que aquilo não me representava, não tinha a ver com a minha realidade e não me chamava atenção. Mas eu lembro muito disso, assim, de ser um momento de que começou a ter conteúdos. Lembro que a gente assistia Barrados no Baile, né, que era um seriado americano, também adolescente. Então, assim, eu lembro de eu acompanhar esses conteúdos específicos para os adolescentes, mas não era uma coisa que eu realmente gostava. Assim, eu comprava porque todo mundo estava assistindo, estava na moda, mas não era algo que me interessava pessoalmente, assim, particularmente falando. Não me lembro assim, de alguma coisa em especial, mas eu sempre gostei muito de televisão e tinha uma curiosidade muito grande pela parte publicitária, tanto que eu achava que eu ia cursar publicidade, né?
Mas eu me lembro, assim, de gostar muito do conteúdo televisivo, assim, quando eu era adolescente, assim, sabe? Assim, de gostar de televisão, de assistir, de perceber que aquilo fazia parte da nossa vida, que aquilo pautava a nossa vida, os atos, né, os acontecimentos políticos, os acontecimentos históricos, tudo passava pela televisão. E para mim era uma fonte de informação muito rica. E, ao mesmo tempo, eu sempre gostei muito de ficção, apesar de, nesse momento da adolescência, ter passado um pouco assim, pelos conteúdos de ficção. Mas eu sempre gostei muito de ficção televisiva. Era alguma coisa que eu gostava de acompanhar novela, né? Depois, quando eu podia assistir, acompanhar as minisséries. Então, eu acho que talvez a maior influência tenha sido o conteúdo ficcional mesmo, né? As novelas e as minisséries que eu gostava de assistir. Isso foi o que mais me influenciou, inclusive para seguir uma carreira em comunicação. Eu sempre gostei muito, me interessava, me encantava. Eu lembro que eu adorava. Agora você fala, quando a gente vai falando, a gente vai lembrando. Eu adorava assistir video show. Adorava. Eu sempre adorei ver making off das coisas, até hoje. Mesmo trabalhando na área de produção audiovisual, de televisão, eu amo ver making off. E eu adorava assistir video show. Assistia todo dia. Né? O programa passou por vários formatos, mas eu sempre assisti até o fim, até quando saiu do ar eu ainda estava assistindo, assim. E eu lembro que quando eu era adolescente eu assistia muito. Talvez acho que tenha sido um dos programas que mais me influenciou. Né? Aí trabalhar na área de comunicação, aí trabalhar com televisão. Eu lembro que eu assistia muito, gostava muito, ficava super chateada quando eu perdia um programa. E acho que talvez esse tenha me influenciado um pouco, porque aí eu via um pouco de como que era fazer, como era criar aqueles conteúdos, e isso despertou em mim um interesse enorme. Olha, quando eu era mais nova, né, eu me lembro muito, assim, para mim, acho que o primeiro fato histórico, político, marcante na minha vida, e que veio para mim, chegou para mim através da televisão, foi a morte do Tancredo Neves, que acho que foi em 85, se não me engano. Então eu lembro muito claro disso, de ver aquelas imagens na televisão, das pessoas, dos meus pais comentando, né? Ver aquelas imagens de Brasília. Então isso foi algo que eu lembro que me marcou na época. Né? E depois, adolescente, eu fui totalmente geração cara pintada, né? Acho que é por isso que eu já estava tomando o pé dos conteúdos de jornalismo, então acompanhei toda aquela sucessão de acontecimentos do Plano Collor. Eu lembro do Plano Collor, né? Lembro do confisco do dinheiro das pessoas. E eu lembro que tudo isso chegava para mim através da televisão, e eu via os meus pais comentando e conversando, e a gente repercutia isso na escola, conversava sobre esses assuntos na escola. E lembro de ser geração cara pintada. Eu fui para a rua literalmente de cara pintada, para pedir a saída do Collor. Então, isso teve uma influência muito grande. E naquela época estava passando um seriado que influenciou muito, né? Que foi Anos Rebeldes. Nossa, eu amei Anos Rebeldes. Eu amava aquele seriado também, assim, de uma forma apaixonada. Então, eu acho que tudo isso teve uma influência nessa geração, nas pessoas que são dessa geração. Não dá para negar. E foi algo que marcou muito. E todas essas informações chegavam através da televisão. Né? As imagens. Eu não me lembro da questão das diretas já, acho que eu já era muito pequena, mas eu lembro a partir da morte do Tancredo, né, das repercussões e tal, e muito também da questão do Collor. Do Collor era muito midiático, né? Então, essa coisa de aparecer. Eu lembro de imagens que ele aparecia correndo e jet ski, umas coisas assim. Então, ele era muito midiático. Então, aquilo tudo se tornou muito presente, a gente acompanhava isso. Eu mesmo, uma fase ali, começo de adolescência com isso tudo, né? Mas eu lembro de acompanhar, isso fazia parte
da nossa vida ali. E chegava tudo pela televisão. Eu vejo muita televisão, continuo vendo. Eu acho que hoje eu vejo um pouco menos do que eu via um tempo atrás. Teve uma época que eu assistia bastante televisão. Uma época quando eu morava sozinha ainda, eu deixava a televisão ligada, direto. Eu acho que depois que a minha filha nasceu, eu comecei a assistir menos televisão. Depois que eu casei, depois que eu tive minha filha, eu comecei a assistir menos televisão, porque eu não queria que ela ficasse tanto tempo exposta. Então, eu comecei a assistir bem menos e assim, regular mais o que eu estava assistindo. Né? Nesse momento de pandemia que a gente está, eu voltei a assistir mais. Agora também a filha já está maior, ela já entende um pouco melhor. E voltei a assistir mais televisão. A gente assiste ainda a TV aberta aqui em casa, mas assistimos muito a TV a cabo. Eu tenho um plano de TV a cabo já há bastante tempo e continuo com ele. E a gente reveza entre o que a gente assiste de TV aberta, TV a cabo, agora as plataformas de streaming, né? Fora da TV. Mas ainda assisto bastante coisa. A gente ainda assiste bastante coisa, principalmente conteúdo jornalístico, prestação de serviços. Nós assistimos, e muita ficção também, continuo fã de ficção televisiva, continuo assistindo bastante, mas também assisto bastante programas, tanto educativos, algumas coisas que eu vejo com a minha filha, e programas assim, programa de culinária, programa de coisa de casa. Aí comecei a assistir um pouco isso. Antigamente não assistia isso, não. Mas hoje em dia eu assisto. Hoje em dia eu assisto. Não muito, mas eu assisto. Aqui em casa a gente tem várias. A gente tem Netflix, a gente tem Globoplay, a gente tem Prime Video. Já tivemos HBO, mas a gente acabou cancelando, porque era muita coisa. E estamos assim, com Netflix, Globoplay e Prime Video, atualmente. Eu acho que a TV brasileira hoje tem um problema muito sério e que se reflete muito na TV aberta, que é um viés ideológico que me incomoda muito, 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 muito na TV brasileira. Então, a gente tem muitos programas, assim, um volume cada vez maior de programas de conteúdo político, conteúdo... E político, eu digo, não é um problema ter, por exemplo, os canais, né, que mostram os poderes públicos, acho que isso é importantíssimo, acho que isso é muito válido, mas fora isso, a gente tem muito programa com conteúdo ideológico, com conteúdo religioso, e eu acho que isso ocupa um espaço na TV, e principalmente na TV aberta, que é um espaço que me preocupa, sabe? Então, assim, uma disseminação de uma ideologia política, de uma ideologia religiosa. Não tenho nenhum problema com relação às religiões ou a gente ter conteúdo religioso na televisão. O problema que eu vejo é o volume disso de uma forma muito grande, assim, um volume enorme desse tipo de conteúdo, e um conteúdo que não é bem regulamentado, então um conteúdo que se mistura muito, mistura ideologia com religião, com política, e eu acho que isso não é saudável, né? Eu acho que isso não é uma comunicação correta, é uma comunicação tendenciosa, e eu acredito que esse seja talvez o maior problema que a gente tem hoje na TV brasileira, e principalmente na TV aberta. Isso também acontece em alguns canais fechados, mas uma evidência maior nos canais de TV aberta. Bom, eu acho que a TV brasileira ainda falha em termos de representatividade, né? Falha muito, ela não reflete a realidade da nossa sociedade, né? A nossa realidade social, a nossa realidade política, isso falando em termos de conteúdos ficcionais, né? O jornalismo é uma outra coisa. Mesmo assim, o jornalismo também não reflete muito, né? Então, por exemplo, em termos de representatividade racial, a gente ainda está muito longe, né? Muito, muito, muito longe de termos uma representação equivalente. E isso
com o passar do tempo, foi melhorando. A gente hoje tem mais aberturas para personagens, para apresentadores, para repórteres, né, que tem uma condição de representar mais o brasileiro médio, né? Então, em termos sociais, em termos raciais. Então, isso eu acredito que nos últimos 20, 30 anos, né, principalmente nos últimos 20 anos, isso melhorou, mas a gente ainda está muito longe de ter uma representação equivalente, né? A gente vê, por exemplo, a representação das protagonistas dos conteúdos ficcionais, né? Tanto das mulheres quanto dos homens. Não condiz com a realidade do brasileiro, né? Não condiz com a cara da brasileira. A gente tem alguns ideais, ainda ideais românticos, né? Ideais de representação bastante idealizada, de forma, de corpo, de tipo de cabelo, de tipo de comportamento, né? De origem social. Então, tudo isso ainda não reflete a nossa sociedade. A gente briga para que essa representatividade aumente, mas o essencial para a gente ter um aumento significativo dessa representatividade nas telas, é que essa representatividade esteja presente atrás das câmeras. E esse é um problema muito sério, né? Tipo, de quem faz, quem produz, quem escreve os textos, quem dirige, né, os conteúdos que a gente vê. Então, se nessas equipes eu não tenho pessoas, por exemplo, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas LGBT, tomando as decisões criativas, dificilmente, muito dificilmente, essa pluralidade que a gente busca vai aparecer nas telas, né? Ou, muitas vezes, quando ela aparece de uma forma equivocada, mal colocada, personagens mal construídos, histórias estereotipadas. Isso é o que a gente mais vê quando a gente fala em termos de representação. O que eu acho que é extremamente necessário para que a nossa TV se torne muito mais plural e representativa, né, que realmente represente a sociedade brasileira, a gente precisa que essa representatividade esteja atrás das câmeras. Enquanto isso não acontecer, a gente não vai ver isso acontecer plenamente também nas telas. Eu acho que a gente está caminhando para uma melhora. Eu acho que, assim, perto do que era, por exemplo, você pega os programas de TV dos anos 80, né, o tipo de representatividade que a gente tinha ali nos anos 80 era absurda, né? Assim, era o estereótipo do estereótipo, reforçando situações péssimas, né, características que não são condizentes com a maioria das pessoas. Então, eu acho que se a gente observar, né, que eu posso observar, então, a partir dos anos 80 para cá, isso evoluiu, nós tivemos uma evolução. Então, aumentou um pouco a representatividade, então, nós começamos a ter mais personagens, por exemplo, negros, mulheres negras, personagens homossexuais, personagens de outras etnias, né, como, por exemplo, os personagens orientais. Então, assim, a gente caminhou um pouco, mas a gente caminhou muito pouco, né? E principalmente o que aconteceu? A gente teve uma maior inclusão desses personagens, né? Mas muitas vezes, na maioria das vezes, ainda, né, personagens respondendo, né, por colocações racistas, por colocações estereotipadas, por colocações homofóbicas, né, por representações que ainda não é o que a gente quer ver. Ou, mesmo que não seja esse tipo de representação, a gente vê personagens muito mal construídos, muito mal elaborados. Né? Então, a gente fala, por exemplo, de personagens negros. Durante muito tempo, dentro da televisão brasileira, tirando a questão quando eles estavam representados na situação de escravidão, que isso, né, isso é recorrente na história da nossa televisão,
os personagens negros não apareciam. Isso também se reflete, por exemplo, nos personagens LGBT. Eles não têm família, eles não têm passado, aparecia sempre assim, é a secretária, é a amiga da personagem principal, né? Mas aquela amiga não tem núcleo familiar, não tem um desenvolvimento dramático só para ela tá só, o personagem está ali só para servir outro personagem. Então, isso a gente viu muito. Então, desde as representações estereotipadas e essas representações que a gente fala são representações vazias, representações fracas. O que a gente quer ver são personagens fortes, personagens complexos, personagens que são protagonistas, personagens que têm história, que têm núcleo familiar, que têm perspectivas de evolução dramática. Né? Então, é isso que a gente quer ver na ficção. Né? E quando a gente fala, por exemplo, também, quando a gente fala de não ficção, então a gente teve um aumento, por exemplo, de alguns apresentadores negros, repórteres negros, né? Mesmo assim, ainda é uma minoria, né? Mesmo assim, ainda é muito pouco. Né? Mesmo assim, muitas vezes, esses agentes, por exemplo, que estão no não ficcional, só são convocados, né, a se manifestarem assim de uma forma um pouco mais ampla, de uma forma mais contundente, quando o assunto, por exemplo, são questões raciais. Né? E isso não deveria ser recorrente. Os jornalistas negros, os, né, influenciadores negros, intelectuais negros, eles devem ser chamados, devem ser convocados a falar sobre qualquer conteúdo, claro, desde que ele tenha capacidade de se expressar sobre aquele conteúdo, ele deve ser convocado, e não deixar, por exemplo, para só convocar repórteres negros para falar quando o tópico é questão racial. Então, eu acho que a gente ainda falta avançar muito nessa questão da representatividade. Para quê? Para que a gente tenha uma igualdade de representação, para que essa representação não seja estereotipada e não seja vazia. Eu fui trabalhar em televisão no começo dos anos 2000. Trabalhei na TV Globo durante 10 anos. Lá no Rio, a gente tinha e temos ainda uma representação grande de pessoas negras nas equipes. Isso já acontecia, isso já era algo que eu percebia quando eu estava lá, e isso já acontecia. Mas acontece o quê? Qual que é a condição que essas pessoas ocupam? Essas pessoas, elas não ocupam cargos de liderança, elas não ocupam cargos criativos, elas não ocupam cargos de decisão. Então, por exemplo, eu trabalhei, né, muito tempo em set de televisão, um set de televisão enorme, né? Fiz novela, enfim, set com 100 pessoas. Então, a gente tinha pessoas negras como camareiros, na limpeza, como assistentes, auxiliares, boy de set, maquiador, né, camareiro. Então, assim, essa massa de profissionais, né, assistente de iluminação, pessoal da pesada da fotografia, né, da maquinária. Então, nessa situação, e principalmente porque eu estava no Rio de Janeiro, talvez, né, lá mais do que aqui, em São Paulo agora, então, eu podia observar que essas pessoas estavam presentes. Só que essas pessoas não estavam em cargos que tomavam decisões. Então, a gente não tinha diretores negros, né, diretoras negras, eu acho que a TV Globo até hoje não tem, né, atores de peso, né, em papéis importantes, porque o que quer dizer um ator num papel importante? Porque um ator, quando ele está num papel de protagonista, ele pode colaborar artisticamente, né, ele pode fazer exigências, ele pode debater o texto, ele pode, né, questionar estereótipos, então, e isso não acontecia, e a gente não tinha essa presença. Né? Eu entrei lá como assistente de produção e saí como assistente de direção, já fazendo co-direção, mas eu era um caso
muito, muito à exceção, sabe? Assim, muito à exceção. Então, o que a gente percebia era isso. Tinha assistentes de figurino, mas eu não tinha figurinistas negros. Né? Então, hoje, isso também já caminhou um pouco. Né? Isso eu estou falando de TV Globo, que foi onde eu trabalhei. Então, isso eu sei que eu continuo acompanhando, tenho muitos amigos que trabalham lá. Então, assim, eu sei que houve uma pequena evolução, né? Mas ainda falta representatividade. E eu bato muito nessa tecla. Enquanto nós não tivermos equidade, né, e representatividade atrás das câmeras, né, nas pessoas que tomam as decisões criativas, as decisões artísticas, né, nos roteiristas, é importantíssimo que tenhamos roteiristas, né, que reflitam a diversidade da nossa sociedade. Porque se eu só tenho roteiristas que são homens brancos de classe média ou mulheres brancas de classe média escrevendo, como é que eu vou ter representação para a população indígena, para a população negra, para a população LGBT? Né? Essa representação acaba caindo nesses problemas. São representações, quando elas acontecem, são estereotipadas e são vazias. Eu acho que o que a gente vê hoje é um potencial muito forte para a TV. Assim, eu acho que a televisão pode continuar chegando a lugares onde outros meios não chegam. Ela pode continuar levando uma informação de qualidade, uma informação ampla. Né? O que eu vejo hoje é a TV passando por uma crise, né? Tentando se reinventar. Eu acho que a gente está nesse caminho. Então, eu acho que, no momento, a TV se mostra ainda muito forte, um meio de comunicação muito forte, muito potente, mas que está tentando se reinventar, está tentando entender qual é o seu público, como lidar com esse público, como se sustentar, né? Porque as emissoras, os canais, as programadoras têm que ter sustentabilidade financeira. Então, a gente está passando por um momento onde esse setor inteiro está se reavaliando, está passando por novas intervenções, está tentando recompreender o seu público, né? Porque uma parte do público saiu da TV, migrou da TV para outras plataformas, para outros meios, para outras tecnologias. Então, obviamente, aquele audiência plena e absoluta que a gente teve até final dos anos 80, começo dos anos 90, ela não vai ser mais possível. Então, o que eu vejo é isso, assim, eu acho que nesse momento a televisão está um pouco que patinando, mas eu continuo enxergando um futuro muito potente para a televisão, principalmente no nosso país, né, onde as nossas dimensões são continentais, então, onde a penetração de outros meios de comunicação é um pouco difícil. Então, eu vejo que a televisão ainda tem um papel muito importante a cumprir em termos de comunicação. O tratamento ideal para os temas da diversidade é um tratamento diverso, né? É um tratamento plural. E para isso, então, eu tenho que ter muitos personagens. Então, por exemplo, eu não posso querer resolver toda uma questão de representatividade com um personagem dentro de uma novela, ou com um pequeno núcleo familiar. Eu preciso ter, tipo, 2, 3 núcleos. Eu preciso ter um personagem que é bom, um personagem que é ruim, um personagem que oscila entre ser bom e mal. Eu preciso tudo isso. Então, mesma coisa com a população indígena, a mesma coisa com a população LGBT. Então, assim, não dá para pensar hoje que eu vou construir uma novela, ou um filme, ou um seriado, uma minissérie, né? E vou pôr, tipo, 1 ou 2 personagens. Não, eu tenho que criar núcleos, né? E esses personagens têm que ter complexidade. Eu acho que, eu lembro também, assim, de muita polêmica, por exemplo, né, assim, tipo, a gente tem poucos personagens negros, e aí muitas vezes os personagens negros são, principalmente homens negros, são sempre representados como bandidos, né?
O problema não é representar, né? A gente tem um homem negro fazendo papel de bandido. O problema é a gente só ter homens negros fazendo bandido. Por que eu não tenho homens negros fazendo, né, médicos, advogados, juízes, enfim? A gente até tem alguns, mas são casos muito isolados, né? E aí fica sempre assim, então numa novela eu tenho um personagem aqui, outro personagem ali. Não, a gente precisa que essa representação seja múltipla, né, em todas as esferas, então que ela seja múltipla e que ela seja complexa, que ela não seja rasa e vazia. Olha, eu acho que o meu canal teria esses conteúdos que eu citei aqui, que são os que mais me interessam, os que mais me encantam. Então, ficção televisiva de qualidade, né, assim, bem feita, esteticamente bem construída. Eu adoro, adoro, adoro reconstituição de época. Então, gosto desde coisas mais sérias a coisas mais leves e divertidas. Então, acho que teria uma diversidade grande de conteúdos de ficção. Isso talvez seja o que mais me atrai. Em segundo lugar, teria conteúdos jornalísticos dentro de horários para a gente acompanhar. Eu acho que isso é importante. Eu acho que é interessante que o jornalismo paute o nosso dia, assim, dê essas informações do que aconteceu ontem, o que está acontecendo hoje, o que é relevante agora, né? Então, acho que isso eu traria para o meu canal. E colocaria também conteúdo educativo, que eu acho que é muito relevante. Eu gosto muito de conteúdos relacionados à história, relacionados a artes plásticas, né, teatro. Então, eu colocaria um pouco desse tipo de conteúdo. E conteúdo educativo de qualidade, porque a gente tem no Brasil conteúdo educativo. Às vezes ele tem uma qualidade de conteúdo, mas a gente não tem uma qualidade em termos de construção, de produção, porque a gente não tem grandes verbas para esses conteúdos. E eu acho que a gente precisaria ter mais verbas para esse tipo de conteúdo, para que eles fossem ainda mais interessantes, ainda mais cativantes, ainda mais lúdicos, né, para atingir as crianças e os adolescentes. Então, eu acho que eu gostaria de ver conteúdo educativo sendo produzido com orçamentos grandes, sabe? Eu acho que eu faria isso. Eu faria conteúdos educativos com orçamento de minissérie. O problema é porque muitas vezes esses conteúdos eles são colocados em horários e, né, quando eles estão nos canais mais relevantes, eles são colocados em horários pouco acessíveis. Ou então eles ficam só restritos a canais que não têm uma alta audiência, não têm grande visibilidade. É por isso que eu acredito que esse tipo de conteúdo ele precisa de investimento, né? Ele precisa que sejam alocados recursos específicos para ele. A gente tem, por exemplo, a TV Cultura, que durante muito tempo foi referência, inclusive no mundo, né, de programas educativos, ganhou vários prêmios. E o que a gente vê, né, que a gente viu foi que muitos desses conteúdos não se sustentaram, porque a empresa passou por uma crise financeira, né, por uma desestabilização ali política econômica, e a produção desses conteúdos não conseguiu se manter, de alguns deles, alguns sim se mantiveram, né? Então, o que eu acho que a TV do futuro pode melhorar nesse sentido é ampliar esse acesso, né? Dar mais visibilidade para esse tipo de conteúdo. Eu acho que a partir do momento em que a gente tem uma versatilidade, né, e uma quantidade maior de conteúdos aos quais a gente pode ter acesso, e uma visibilidade desses conteúdos. O que eu percebo é muito isso, assim, a gente tem sim conteúdos educativos de qualidade, apesar que eu acho que muitos deles ainda mereciam. É isso que eu falo, assim, eu acho que a gente tem conteúdos muito bons e boas produções, mas eu gostaria que a gente tivesse excelentes produções, né? Como a gente vê, por exemplo, em alguns canais europeus, né? Ou seja, tem um investimento, tem uma verba grande para esse tipo de conteúdo. Mas nós temos proposições em termos de conteúdo que são muito boas,
né? Eu acho que a gente podia se colocar mais dinheiro e produzir de uma forma mais ampla. Mas a TV do futuro tem essa possibilidade de dar mais visibilidade para esse conteúdo, mesmo que não seja um conteúdo de uma superprodução, né? Mas que esse conteúdo ganhe visibilidade, né? Que esse conteúdo esteja disponível e acessível para mais pessoas. Eu acho que isso é uma coisa importante e isso não é tão difícil, né? Da gente conseguir com essa televisão, com as novas tecnologias que estão sendo implementadas para a TV, né? Que vão trazer mais interatividade, vão trazer mais opção de prestação de serviços. Então, eu acho que nesse contexto de futuro, se a gente pensar nas potencialidades das tecnologias que vão ser implementadas, a gente pode ganhar muito espaço para os conteúdos educativos. Eu acho que a televisão aberta, eu acredito, eu espero, que a primeira coisa que ela se mantenha é que ela se mantenha gratuita, na maior parte do seu acesso. Eu acho que isso é extremamente importante num país como o nosso. Isso faz parte do nosso histórico da televisão, é isso que o brasileiro espera da televisão, e eu acho que essa é a melhor forma da televisão chegar às pessoas. Então, que a televisão aberta continue sendo gratuita, que ela seja cada vez mais acessível, que as tecnologias, né, proporcionem uma melhora na qualidade, na estabilidade, né, do sinal e das informações que as pessoas recebem. Então, eu acredito muito nesse potencial tecnológico agregado a resoluções político-sociais, né? Então, se forem tomadas boas resoluções políticas, né, para a implementação dessas novas tecnologias, para fazer com que... Porque, sim, a televisão aberta hoje chega a 98%, né, do território dos lares brasileiros ou do território brasileiro. Só que, por exemplo, a gente está num processo de digitalização dessa TV aberta que, meu Deus, parece uma coisa assim, né, que não se conclui. Né? Eu acho que a gente já teria a possibilidade de avançar nesse passo, por exemplo, né, de transformação para a TV digital, de transição para... Nós estamos na transição, né? Aqui em São Paulo nós já passamos totalmente para o digital, mas isso ainda falta chegar a muitos lugares desse país. E atualmente o que a gente vê, a gente já tivemos projetos incríveis, né, que poderiam acelerar esse processo e que nesse momento estão, né, meio estagnados, estão ali num banho-maria. Então, eu acho que ela já chega às pessoas. Agora a gente precisa melhorar a qualidade daquilo que chega para as pessoas, para que as pessoas tenham acesso a outros recursos tecnológicos, tenham recursos, né, tenham acesso a um sinal mais estável, a uma qualidade melhor de som e de imagem, acesso à interatividade, acesso a uma prestação de serviços que a gente sabe que a TV pode fazer e que essa TV do futuro, né, a TV digital com os recursos de interatividade pode levar muito mais serviços para uma gama muito grande de brasileiros. A gente viu agora, durante a pandemia, esse problema sério das pessoas, porque a gente fala, por exemplo, de acesso à internet, né, mas isso também ainda falta. Né? As pessoas têm um acesso à televisão muito maior ainda do que, por exemplo, o acesso à internet. Né? E eu acho que se a gente conseguir juntar as duas tecnologias e levar elas juntas para as pessoas, isso vai ser fenomenal. Né? Isso vai transformar a nossa relação com o meio televisão e vai melhorar muito em termos de cidadania, né? Vai trazer ganhos de cidadania para a população. Então, é nisso que eu acredito e é isso que eu gostaria de ver. Agora, se eu estivesse aqui na minha frente, né, com os donos das bolas, né, com os grandes chefes das maiores emissoras de TV aberta, o que eu diria para eles é: não existe futuro
em termos de conteúdo comunicacional, um futuro que não seja plural e que não seja diverso. Não existe futuro. Né? Então, se eles não entenderem isso de uma vez por todas, e que essa diversidade, essa pluralidade só vai ser alcançada quando ela acontecer em diferentes esferas, então, tanto nas esferas criativas, quanto nas técnicas, quanto nas de produção, né? Porque as pessoas que não se veem representadas, elas deixam de assistir, elas deixam de consumir. Né? Elas passam para outros conteúdos. Hoje em dia a gente tem muito mais opções de conteúdo. A gente tem muita comunicação de nicho. Né? Mas a TV aberta, ela não fala com nicho, ela fala com uma população grande. Então, se ela fala com uma população grande, ela tem que representar a diversidade e a pluralidade dessa população. Senão, vai continuar sendo uma comunicação que segue paralela à realidade, mas que não representa a realidade, né? Que segue paralela à nossa sociedade, mas que não representa verdadeiramente a nossa sociedade. Então, o que eu diria para eles é isso: invistam de verdade, né, em diversidade e pluralidade dos seus profissionais, dos seus criativos, né, para que isso se replique nas telas e para que isso se replique na forma como os conteúdos vão atingir as pessoas, vão atingir o público, vão cativar o público, vão interessar o público.